Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós vamos explorar um tema que é fundamental para o desenvolvimento social e emocional. Eu vou falar aqui das crianças, mas eu acho que também dos adultos a gente pode colocar aí nesse combo, né? A gente vai conversar sobre brincadeiras afetivas. E quem vai dividir aqui o conhecimento, a experiência conosco é o Gabriel Lage. Ele é educador físico, ele também é pedagogo, tem uma experiência incrível com recreação e desenvolvimento infantil. E ele foi gente muito bem recomendada, assim, a pessoa que indicou aqui, o Renato, né? Renato Santos, que também já veio aqui no programa, que indicou o Gabriel, falou assim para mim, ó, você não pode perder essa entrevista com o Gabriel. E a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, eu combinei que a gente vai começando já com a primeira pergunta, né? Gabriel, a brincadeira é um terreno onde as crianças expressam emoções e também criam laços afetivos. O que eu quero saber, na sua visão, o que diferencia uma brincadeira afetiva de outras formas de brincar e que aspectos emocionais ou sociais ela explora de forma mais profunda? Gabriel Lage, professor Gabriel, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar no Conversa de Classe. A classe que hoje ela é aberta, né? Eu acho que é fantástico. A gente está online conversando sobre educação, né? A gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Renato pela indicação, meu parceiro, né? É um prazer enorme. Eu que admiro muito o Renato, o trabalho que o Renato desenvolve, né? Fomos professores juntos no passado, demos aula na universidade juntos, estivemos em 2, 3 universidades juntos. Então é um prazer enorme, Maíra, estar aqui com você, falando sobre esse tema tão gostoso, que é sobre criança, escola e afetividade, né? Vou já, de cara, já responder sua pergunta. A afetividade, o brincar com a afetividade, ao meu ver, penso que ela proporciona situações que ela é muito próximo do brincar. O que diferencia é a intencionalidade, né? Porque a criança ela brinca por si só, pela sua natureza. A natureza da criança e do ser humano é se movimentar e brincar. A criança ela brinca, o ser humano se movimenta, né? É a expressão de si próprio é o ato do brincar. A criança ela se expõe, ela se entrega, ela se mostra verdadeiramente no ato de brincar, no ato de se relacionar. E as brincadeiras afetivas, eu coloco as brincadeiras afetivas com uma intencionalidade de se relacionar, de se expor, de se entregar afetivamente dentro da atividade, né? Desde que a gente é ser humano, nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade e as expressões afetivas elas fazem parte dessa relação. E infelizmente o ser humano, acredito que no século XXI, começou a se diferenciar um pouquinho, se espaçar um pouquinho dessa relação comunitária, dessa relação afetiva. Então eu venho explorando isso na escola. Dentro das minhas aulas, eu dou aula em várias escolas no município de Mirassol, e venho explorando isso gradativamente nas minhas aulas, e colocando a intencionalidade e através de um processo pedagógico, onde a roda de conversa, o debate, a expressão se inclui nesse fato, incide nessa atividade. Então, não é só apenas o brincar, porque eu vejo que a criança, ela brinca. Se eu der uma bola para um menino, ele vai brincar de bola, ele vai chutar bola, ele vai se manter ativo e brincante. Porém, a intencionalidade do relacionar, do toque, do contato, da expressão, ela vem com a intencionalidade do brincar. E esse brincar afetivo faz parte do processo pedagógico.
Gabriel, que resposta maravilhosa, né? Eu sempre gosto de contar aqui para os convidados que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o Conversas de Classe. Então, como é importante eles saberem, né, que a brincadeira ela tem um lugar intencional na vida, né? É claro que brincar é leve, é fluido, né? A gente também tem os momentos livres, mas é lindo você também trazer essa perspectiva que a gente pode, né, imprimir um pouquinho de intencionalidade. E a próxima pergunta aqui, acho que ela tem uma provocação aí para você, né, responder, Gabriel. A gente está em tempos que as interações elas têm ficado mais digitais, né? E a gente percebe que as brincadeiras vão mudando e algumas brincadeiras tradicionais até elas vão saindo de cena, né? Elas vão perdendo o espaço. Eu queria saber como que você vê o impacto desse distanciamento das brincadeiras presenciais e afetivas no desenvolvimento das habilidades sociais das crianças. É muito grande essa relação da interatividade, da conectividade com o ato do brincar. Porque cada vez mais você percebe, nós passamos por uma pandemia, começa por aí. A gente não pode esquecer que 2020, 2021, 2022, nós estávamos isolados, né? E dentro desse isolamento, a interatividade, a conectividade se ampliou. Só que essa conectividade, que era para ser algo que aproximava a relação pessoal, ela acabou afastando, né? Criando um distanciamento. E esse ato, ele perpassa pela relação da criança no ato de brincar. Então, a criança, ela prefere hoje a interatividade tecnológica do que uma interatividade, de fato, relacional, pessoal, afetiva, conectiva entre as pessoas. Até tempos atrás eu assisti um filme espanhol muito bacana e a primeira cena era muito uma das primeiras cenas que mostrava a interatividade do celular, as pessoas interagindo com o celular. E esse filme mostra muito claro essa relação do celular com as pessoas, da tecnologia com as pessoas, e mostra uma cena fantástica, que são crianças olhando o celular embaixo do parquinho. Elas estão com um brinquedo em cima delas, um brinquedo que a gente chama o trepa-trepa, né? Adaptado, é um filme europeu, mas aquele brinquedo trepa-trepa, e as crianças em volta de um celular. Quer dizer, ali elas deixaram o ato de brincar. E isso acarreta muitas coisas, né? Educacionalmente, a criança que não brinca, a criança que não se relaciona, ela não tem o desenvolvimento pleno do seu aprendizado, porque ela interage menos, ela se torna mais introvertida e aprende menos. Não é que uma pessoa introvertida ela vai aprender menos, mas ela se relaciona menos com os colegas, com os professores, e isso acarreta, sim, num déficit de aprendizagem. E a gente, como professores, temos que pensar nesta relação. Então, o ato do brincar, as brincadeiras tradicionais, o brincar na rua, que não existe mais, o brincar... Claro que a violência atrapalha muito, principalmente nos grandes centros, né? E aí tem um antagonismo muito grande, que crianças que moram em condomínios, elas conseguem, hoje, o ato do brincar na rua, porque ela está cercada por muros. Ela pode não querer frequentar aquele espaço como quadra, como playground, mas é uma opção. Agora, aquela criança que mora numa comunidade em que existe movimento, trânsito, violência, infelizmente, ela fica restrita ao quê? Se tiver um quintal ou realmente as tecnologias. E isso interfere realmente. Então, o ato do brincar, eu vejo como um processo que, infelizmente, a interatividade, ela proporciona outro prazer. Não é que é ruim, né? Ela traz um outro prazer, uma interatividade que você pode... Um jogo online, você interage com pessoas de outras situações, outro lugar. E não é ruim. O problema é o excesso disso para uma criança. Crianças até 10 anos de idade não deveria nem ter um celular.
infelizmente, já é mais que provado. A gente teve aprovações no Congresso de tirar celular das escolas, exatamente por quê? Porque realmente atrapalha, né? A tecnologia, ela auxilia, mas excesso da tecnologia, né? Nós estamos falando por meio tecnológico, e ele não é ruim, ele aproxima, mas, ao mesmo tempo, esses processos também atrapalham quando a gente passa pelo excesso, né? As pessoas estão exagerando na tecnologia, no uso excessivo, e esquecendo que nós fomos feitos, eu como professor de educação física vou defender, nós fomos feitos para se movimentar. E me surpreendeu bastante, há tempos atrás, um dos neurocientistas mais brilhantes do Brasil, Miguel Nicoleles, ele apontou num podcast e me surpreendeu bastante esse dado, que ele fez um estudo de 25 anos com pessoas que perderam parte do corpo, foram amputados, principalmente membros inferiores. Então, essas pessoas tinham déficit e, devido à falta da movimentação, essa pessoa teve um decréscimo cerebral, da estrutura cerebral mesmo. Ela foi atrofiando. E a partir do movimento, que essa pessoa volta a interagir com o movimento, houve uma reconstituição cerebral. E essa é uma pesquisa que ele apontou agora, que ele apontou nesse podcast, que ele falou que foi uma pesquisa de 25 anos que vai ser publicada, na época em que ele falou que ia ser publicada. E isso interfere realmente que nós fomos feitos para o movimento. Para o movimento. Então, o ato, para a criança, o ato de brincar é essencial. Essencial. Porque é através dele que ele se movimenta. Então, as aulas, elas têm que partir disso. Elas têm que partir do movimento, né, em si. Eu acho que eu até falei demais, mas é importantíssimo salientar isso, né, Maíra? Não falou demais, não, Gabriel. Acho que são informações riquíssimas e muito importantes, né? E eu acho que é incrível você também trazer esse lado, né? De que a gente precisa ter equilíbrio mesmo, né? Eu sempre falo aqui para o pessoal, uma coisa é a gente usar a tecnologia pontualmente, como a gente está fazendo agora, né? Para fazer um conteúdo de qualidade chegar para as pessoas. E outra coisa é a gente ficar só rolando vídeo, né, sem nenhum propósito com isso, né? São coisas totalmente diferentes, né? São muito diferentes. A tecnologia, eu vejo ela com... A gente consegue abrir a ciência para nós trazer essa ciência. Vamos ser sinceros, eu nem imaginava um dia assistir uma videoaula com um neurocientista que dá aula nos Estados Unidos, nas maiores universidades, palestrante, o cara que ele revolucionou, em certo ponto, o processo educacional nos municípios como Natal e no interior do Rio Grande do Norte, com um projeto social que ele levou a ciência, mas não a ciência teoria, a ciência na prática por crianças. E depois ele viu o resultado de crianças, ele dando uma palestra em Harvard, e alunos ouvintes da palestra, ele falou, eu fui seu aluno no projeto social que você criou lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, a gente não teria essa possibilidade se não tivéssemos a tecnologia. Então, ela não é ruim. Eu não vejo como ela é ruim. O que eu vejo é que nós acabamos deixando de lado outras coisas, outras relações, seja relações sociais, relações afetivas, por causa da tecnologia. Né? Quantas vezes a gente vai num restaurante e vê famílias inteiras com o celular na mão, em vez de se interagir, aproveitar aquele momento. Né? Então, essa relação que é o grande conflito que nós temos dos tempos modernos, né? Isso é fato, né? E, Gabriel, eu acho que você tem um repertório muito grande mesmo para falar sobre isso, porque você já atuou em contextos variados, né? Tanto em escola, em hotel, em evento. Eu queria até te perguntar, no ambiente escolar, quais as estratégias que você considera essenciais para que o brincar se torne uma ferramenta afetiva e inclusiva e que realmente aí ela seja capaz de fortalecer o aprendizado e a autoestima das crianças? Sim, eu vejo assim, da seguinte forma, quando a gente coloca, primeiro volta naquela questão da intencionalidade,
é importante a gente ter motivos para fazer as coisas. Então, qual o meu objetivo? E aí a gente entra com metodologia, com planejamento, para que isso ocorra de fato, para que essa relação afetiva aconteça. Porque a partir destes momentos que eu, como professor, planejo a minha ação na sala de aula, eu levo esse brincar para a criança. Essa criança, ela brinca, seja a brincadeira, e eu causo uma reflexão para que ela possa entender que aquele brincar não é apenas um brincar, mas o que ela fez na brincadeira, o que ela fez naquele ato, pode interferir na vida dela. Então, o meu processo metodológico, ele passa muito por isso, por essa questão da roda de conversa, do diálogo, da interação, e aí a gente entra nas questões do respeito, no saber ouvir, no saber a hora de falar, no saber entender a argumentação do outro. E essas brincadeiras afetivas, ela busca realmente isso. Eu vou dar um exemplo de brincadeira que eu gosto muito, desde o infantil. Eu tenho uma brincadeira chamada Pega-Pega Tartaruga, que a criança que é a pegadora, ela transforma crianças em tartarugas. E aí essas crianças vão se movimentar como tartaruga em 4 apoios. Só que para ela poder voltar a correr no pega-pega, ela tem que procurar outra tartaruga e dar um abraço. Uma brincadeira simples para criança de 4, 3, 5 anos. Simples. Só que olha a disposição que ela tem que sair do objetivo dela, primeiro respeitar que ela foi pega, né? Ela foi pega, ela tem que respeitar a regra e virar uma tartaruga. E aí procurar uma outra criança, criar uma relação afetiva de um abraço simples, que as crianças se abraçam, porém, aí ela vai refletir depois daquele abraço, porque tem criança que você observa hoje na nossa prática, que ela tem vergonha de abraçar o outro. Criança. Eu estou falando crianças de 4 anos, 5 anos de idade. Ela vai dar aquele abraço, ela dá meio de lado. Enquanto tem crianças que realmente se soltam daquele abraço afetuoso. Né? Então, essa relação afetiva faz com que eu crie uma reflexão nela para que ela possa refletir, criar relações depois, posterior na família, relações posterior na sua comunidade, na sua sala de aula, no seu convívio com amigos. Então, a exploração da brincadeira afetiva é realmente isso, que eu possa criar situações que ela possa refletir, mesmo sendo uma criança pequena, até um aluno de ensino médio, para que ela possa criar uma reflexão com ela mesma de chegar, atingir o objetivo de falar assim, eu posso abraçar o outro, eu posso me relacionar com o outro, eu posso ter contato com outras crianças. Porque mesmo as crianças menores, se observa hoje, aquela questão de formação de grupos. Então, eu não interajo com o outro. E aí, conforme vai evoluindo os anos, isso fica mais evidente. E aí você quebra esse paradigma de criação de grupos a partir do momento que você cria brincadeiras afetivas. Né? Brincadeiras que se relacionam, que se tenha o toque, o contato, né? Que tenha desde o olhar, o abraço, né? Que não tem que ter esse medo. A gente tem muito aquela relação, infelizmente, da malícia, né? Do contato sexual, que você tem que tomar cuidado. Mas a gente não pode esquecer que ainda somos seres relacionáveis, né? Que não há necessidade dessa exacerbação da sexualidade, principalmente nas crianças. Né? Então eu tenho que tomar cuidado, mas expô-las a essa situação e colocar, existem situações que podem ser tocadas e não, sem a necessidade da sexualidade. Então, a brincadeira afetiva também trabalha com essa relação entre, somente conforme eu já explorei atividade com crianças de 11 e 12 anos e observei as 2 situações, em que houve a afetividade humana, natural, sem a sexualidade, e você vê também aquela que eu quero só abraçar aquela pessoa, não que houve o toque sexual, mas que tem a sexualidade do adolescente.
Então, a gente tem que mesclar essa situação, mas realmente colocar que a gente pode se tocar sem ter haver uma sexualidade, havendo respeito, havendo empatia, né? E entra todas essas relações das brincadeiras afetivas. Trabalhar as emoções sem necessariamente pensar no outro como a Eros, né? Uma relação amorosa de Eros, mas sim de humanos, realmente, como existem os filósofos gregos diriam. E é muito importante, né, a gente também ensinar para as crianças como que a gente diferencia, né, essas situações. E Sim. eu até acho, Gabriel, que essa última parte se conecta aqui com a próxima pergunta, né? Quando a gente pensa em brincar e afetividade, eu queria que você explorasse um pouquinho mais qual que é o papel do educador. E se existe aí um limite entre ser mediador e um participante ativo, especialmente para a gente poder estabelecer um vínculo aí afetivo com os alunos. O papel do professor é essencial. Primeiro, pela organização da atividade, o planejamento, a proposta da atividade. A gente tem que ter realmente a intencionalidade, como eu falei, mas principalmente saber o que eu quero atingir. E ao pensar nisso, avalizar todas as situações que podem acontecer. Porque quando a gente mexe com as emoções, é importantíssimo esse papel. E o papel do professor, ele tem que ser o mediador da coisa, né? E saber o momento de dar principalmente dar a oportunidade do aluno falar, né? Do aluno se expressar, porque nós temos que mudar o papel do professor. Não existe mais aquele professor que ele é o centro das atenções ou o grande empoderado do poder do conhecimento. Essa educação que Paulo Freire falava em educação bancária, né, de o aluno ser só simplesmente um depositário de conhecimento. A gente tem que criar situações para que o aluno possa realmente criar atitudes, e eu vou intermediar, vou ser aquele que posso realmente participar da atividade, mas principalmente fazer com que o aluno se expresse as suas emoções, né? É importantíssimo que isso ocorra de fato, porque sem essa mediação, muitas vezes o ato do brincar, ele é simplesmente o brincar. Ele é simplesmente um movimento pelo meio. O fim é a brincadeira. E a gente, quando propõe isso na escola, o ato de brincar na escola, ela tem que ter objetivo. Há muito tempo atrás, eu vou contar um caso rápido, que levou muito à reflexão. Eu não tenho o costume de levar as crianças para brincar no parque. Eu deixo mais para o professor da sala, porque eu tenho um ginásio, eu tenho uma quadra, onde eu posso explorar o ato de brincar de outras formas. Mas a minha quadra estava interditada naquele momento que ia ter um evento. E eu fui acompanhar as crianças no parquinho. E aí eles estavam brincando, e eu comecei a observar a relação, que foi muito gozada, deles interagindo com o parque. Eles estavam no castelo, e ali houve toda uma fantasia, toda uma relação emocional, toda uma relação estruturante e afetiva, que eu falei assim, como o ato do brincar educa. Como o ato do... nem precisava de mim lá. Eu era simplesmente aquele que estava cuidando dos brinquedos das crianças para que não acontecesse um acidente. E aí cabe o papel do professor, que muitas vezes a gente mediando simplesmente para que os conflitos não aconteçam, mediando, e os conflitos têm que acontecer, mas não os conflitos de violência, né? Porque quando a gente lida com as emoções, também passa por isso. A violência também é uma emoção, a raiva também é uma emoção. Só que a gente tem que mostrar para os nossos alunos que são sentimentos que podem ser trabalhados na escola também. A frustração. Hoje, infelizmente, pais e educadores falam, não pode frustrar o aluno, não pode frustrar um adolescente. E não é nesse princípio. Eles têm que lidar com frustrações, porque é assim que a gente prepara essa criança, esse adolescente para o mundo.
né? Então, essa relação afetiva, o papel do professor, ele tem que realmente ser o mediador, ele tem que interagir, mas proporcionar que o grande centro das atenções seja o aluno, né? Eu defendo muito isso, eu venho estudando muito sobre metodologias ativas na educação física, exatamente para que eu possa fazer com que o meu aluno ele assuma cada vez mais o protagonismo e eu seja simplesmente o mediador da coisa. E não que ele vá construir movimentos perfeitos através da sua experiência, mas através da própria experiência dele, ele construir a vida dele. Então eu vejo que eu, como educador, né, nas minhas aulas, eu tenho que partir deste princípio, de que eu sou um mediador do conhecimento. E esse conhecimento ele está na tecnologia, ele está no livro, ele está nas próprias experiências anteriores da criança, né? Porque a criança, quando chega para nós na escola, seja ela mais nova, ela já passou por outras experiências. E eu tenho que aproveitar dessas experiências, desses movimentos, para criar situações novas, situações inclusivas, situações que eu possa, mesmo aquele que tenha limitações, sejam realmente aproveitadas e criar situações para que todos se relacionem. Seja aquela criança que tem uma certa deficiência motora, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, eu incluí-la na brincadeira, mas e mostrando que ela pode, mesmo eu não estando presente, porque eu defendo a principal situação, eu crio experiências para os meus alunos que eles vão ter que fazer, se eles quiserem brincar na rua, depois daquela mesma brincadeira, eles não vão precisar de mim, porque eu não vou estar lá na rua deles, mas eles vão se movimentar. Então, que nem, eu vou dar um exemplo muito interessante, chega no período de férias, pré-férias, eu gosto de sempre apresentar uma atividade nova para os alunos, que se eles quiserem realmente vivenciar isso depois das férias, pode ser um jogo, uma brincadeira, eles vão poder fazer. Então, esse período pré-férias, para mim, é muito importante para prepará-los para as férias, que eles não vão ter a interação do professor, e muitas vezes nem a interação de nenhum adulto, mas eles têm que realmente querer falar assim, não, eu quero brincar, eu quero fazer tal jogo, tal brincadeira, porque é gostoso, né? Então, dá esse apetite na escola para ele levar para o futuro. E aí eu vou exercer o meu papel, que nem no meu caso de professor de educação física, criar uma cultura corporal de movimento para estender por uma vida toda ativa, né? Que não dependa realmente da mediação do professor ou de um adulto. Então, eu vejo que é importantíssimo isso. Ai, maravilhoso, Gabriel. Que olhar incrível, né, para as crianças e para as infâncias, né? Eu queria agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui, de compartilhar o teu conhecimento, de compartilhar a tua história com a gente, né? Sabe que isso é muito importante aqui no Conversa de Classe, a gente ouvir o que cada pessoa está fazendo aí na sua prática. E quero saber se você quer deixar uma mensagem aí de finalização para o pessoal. Olha, eu queria primeiro agradecer, né, a você, Maíra, ao Conversa de Classe, colocar que os professores tenham nessa relação que a afetividade ela é importantíssima, todo o processo. Porque se a gente não entrega essa afetividade, esse amor pela profissão, esse amor pelos alunos, nós não vamos atingir o principal objetivo de formar pessoas. Nós trabalhamos com pessoas que vão ser adultos, que formarão uma nova sociedade. E se nós, profissionais, hoje, não tivermos esse olhar atento a essa afetividade, que sociedade nós formaremos? Que foi a nossa função social, a nossa função como educadores, se não formar pessoas. Porque o conhecimento, ele está em todo lugar. Ele está no ar, ele está na internet, ele está nos livros, ele está na troca de conversa entre as famílias, mas a formação principal que eu defendo, que eu vejo que nós, professores, hoje, vamos ter essa grande tarefa, né, nesse novo século, é criar relações sociais positivas, né? O mundo já está com muita violência e nós não precisamos de professores, de crianças que
que sejam violentas, muito pelo contrário, pessoas que possam realmente criar uma sociedade mais fraterna, mais comunitária, que possa realmente fazer com que o mundo seja um pouco mais saudável, sustentável e positivo. Que lindo, Gabriel. Muito obrigada. Que mensagem maravilhosa. E, gente, acho que não tem melhor forma, né, de encerrar essa entrevista. A gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais, obrigado.